aí, galerinha do primeiro ano. Meu nome é Amanda, sou professora de Física de vocês. Sejam muito bem-vindos para mais esse ano letivo. Com certeza vai ser mais um ano atípico para a gente, mas eu acredito que a gente vai conseguir vencer mais esses obstáculos. E, por enquanto, o nosso contato vai ser assim, virtual. Em breve, acredito que eu vou conseguir entrar ao vivo com vocês para que a gente possa conversar e trocar um pouquinho mais de experiência. Mas enquanto eu não consigo entrar ao vivo, a gente vai ter que ficar com essas aulas gravadas. Então, como eu já falei, né? Meu nome é Amanda, sou professora de Física. Eu sou formada em Física pela Unital e sou formada também em Pedagogia. Então, assim, o que vocês podem esperar desse nosso ano letivo? A gente vai ver muita coisa de física, a gente vai ver bastante a parte de mecânica, a gente vai ver bastante a parte de astronomia, que é uma parte que a maioria dos alunos gostam. E se Deus quiser, a gente conseguir voltar com as aulas presenciais de fato, muita aula prática no laboratório. Alguns já devem ter conhecido aí nosso laboratório, ele tá show, tô morrendo de vontade de usar ele, mas por enquanto a gente vai ficar aqui nas aulas online. Então hoje eu vim falar um pouquinho assim para vocês do que é a física. Eu acredito que vocês saibam, já tenham ouvido falar sobre a física, provavelmente não com esse nome, né? Provavelmente dentro da matéria de ciências. Mas durante os anos do ensino fundamental de vocês acabam vendo uma coisinha ou outra de física nas aulas de ciências do ensino fundamental. Então, provavelmente vocês já ouviram falar um pouquinho sobre as leis de Newton, que são super conhecidas. Já ouviram falar um pouquinho de eletricidade. Enfim, a física, ela está muito presente no nosso dia a dia e vocês vão começar a perceber isso, que a física como um todo, ela é uma ciência, né? Mas ela é uma ciência que ela estuda coisas do nosso dia a dia. Então, eu vou colocar aqui para vocês agora uma apresentação em PowerPoint e vou dar uma breve explicação do que é a física, para que vocês consigam começar a entender um pouquinho melhor. Então agora vamos para a nossa parte aqui da física, que é a introdução. Para tudo só um pouquinho. Eu esqueci de falar para vocês, durante a explicação é muito importante que vocês façam anotações no caderno. A tabelinha vocês podem ficar tranquilos que eu vou deixar ela no final do vídeo com o exercício que eu vou passar para que vocês tenham mais tempo para copiar. Pronto? Agora sim a gente pode voltar para a explicação. O que é a física e o que ela estuda? A física, né, como todas as ciências, ela surgiu na Grécia Antiga através dos grandes filósofos e grandes pensadores. E a palavra física ela se origina da palavra physique e que vem sempre acompanhada pela palavra episteme, que nada mais é do que conhecimento da natureza. O physique é a natureza e o episteme é conhecimento. Então a gente define a física como aquela ciência que ela vai estudar a natureza e todos os seus fenômenos. Então, assim, basicamente a física, ela tenta prever os fenômenos que vão acontecer e criar leis para esses fenômenos. Mas o que exatamente a física vai estudar? A física ela vai estudar o movimento, ela vai estudar as forças, ela vai estudar calor, energia, ela vai estudar a luz, o som e várias outras coisas que estão presentes na natureza e no nosso cotidiano. E para estudar todos esses fenômenos, a física ela usa um método científico. Ele basicamente se baseia em hipóteses, em formulação de hipóteses e observação. Então aqui agora a gente vai ver um pouquinho sobre os ramos da física. A física é uma ciência que vai estudar todos os fenômenos, só que ela se subdivide em várias áreas. Então cada área ela se especializa em uma coisa. A primeira que a gente vai estudar é a mecânica, que é a parte que estuda toda aquela questão de movimento, de equilíbrio dos corpos, onde a gente vai ver leis de Newton, o movimento dos corpos celestes. Depois vem a termodinâmica, que ela é relacionada com todos os fenômenos termodinâmicos, calor, dilatação térmica, temperatura. Depois a gente tem a ondulatória, que é relacionado com a parte de ondas, onde a gente vai estudar som e também um pouquinho de luz. A gente tem a óptica, que daí sim a gente se aprofunda mesmo na parte de luz, na parte de visão, formação de imagem, espelhos. A parte de eletricidade, onde a gente vai estudar eletricidade, eletromagnetismo, magnetismo, circuitos elétricos. E esses tópicos formam o que a gente chama de física clássica. E agora os dois últimos tópicos, que é a física quântica, que vai estudar a parte de partículas subatômicas, modelos atômicos, elétrons, prótons, nêutrons, quarks, e a teoria da relatividade,
é o que a gente chama de física moderna, que é a física mais recente, a física mais atual. Agora eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o método científico. O método científico ele foi criado por Galileu Galilei no século XV. E ele sim, é um método muito fácil que trabalha com a parte de investigação e é usado para estudar os fenômenos da natureza. O método científico ele se resume em 5 passos. O primeiro passo é identificar um problema. O segundo passo é desprezar as coisas não essenciais do problema, ou seja, o que não vai fazer muita diferença. O terceiro passo é o propor uma hipótese, uma explicação, mesmo que seja alguma coisa provisória. Por que eu acho que aquilo aconteceu? O quarto passo é realizar experimentos controlados. Então, eu vou criar experimentos que simulem uma situação para que eu possa ver se a minha hipótese está certa ou errada. Aí eu vou poder medir as variáveis, eu vou poder começar a mensurar, eu vou poder começar a dar valor para determinada situação. E o quinto passo é verificar se a minha hipótese, o que eu achava, se concluiu ou não, através do experimento, se deu certo ou não. Se os meus experimentos, as minhas atividades laboratoriais tiverem confirmado a minha hipótese, ok, eu tenho uma teoria. Agora, se os meus experimentos não confirmaram a minha hipótese, eu volto para o passo 2. Desprezo os aspectos não essenciais e tento formular, no passo 3, uma nova hipótese. E é assim que a gente tem o método científico. É assim que surge a maioria das leis, a maioria dos postulados, a maioria das teorias físicas. A ciência, principalmente a ciência física e a tecnologia, eles andam muito juntos. Conforme a física foi evoluindo, foram surgindo também novas tecnologias que fazem uso dessas descobertas científicas, dessas descobertas que a gente pode até chamar de descobertas tecnológicas. Então, assim, desde que o homem se entende por homem, né, desde que a gente se entende como ser pensante, a gente usa esse conhecimento científico para criar ferramentas, para criar coisas que possam facilitar o nosso dia a dia. Então, a gente costuma dizer que o conhecimento científico, né, as descobertas científicas, elas sempre antecedem, elas vêm antes de descobertas tecnológicas, porque a gente precisa desse conhecimento científico para poder aplicar ele em tecnologias. E agora eu vou falar para vocês um pouquinho das grandezas físicas. O que é uma grandeza física? Isso é muito importante, a gente vai usar muito isso ao longo desse ano e durante todos os outros anos. Basicamente, uma grandeza física é tudo aquilo que eu posso medir, tudo aquilo que eu posso obter um valor. Então, a velocidade é uma grandeza física, o tempo é uma grandeza física, a massa é uma grandeza física. E essas grandezas físicas, elas podem ser de 2 tipos, vetoriais e escalares. Eu vou falar um pouquinho mais adiante delas. Mas existem diversas grandezas físicas. Então, a gente teve que determinar algumas grandezas que a gente chamou de fundamentais. Através dessas grandezas fundamentais, surgiriam outras grandezas físicas. Por exemplo, o comprimento. O comprimento é uma grandeza fundamental. A unidade de medida do comprimento é o metro. Do comprimento surge a área e o volume. A área é metro ao quadrado e o volume metro cúbico. Então, a gente tem as grandezas fundamentais e as grandezas derivadas. Como eu falei, a gente tem também as grandezas vetoriais e as grandezas escalares. Uma grandeza escalar é definida basicamente por um número, um valor. Então, como exemplo de grandeza escalar, eu tenho tempo. Tempo é 1 hora, 30 segundos, 20 minutos. Eu tenho a temperatura, que pode ser 5 graus Celsius, graus Fahrenheit, mas é só um valor. E eu tenho as grandezas vetoriais. As grandezas vetoriais, elas precisam ter direção e sentido. Por exemplo, velocidade. Velocidade é uma grandeza vetorial. Por quê? Eu tenho o valor dela, eu tenho a intensidade dela. Então, por exemplo, a velocidade de 10 km por hora, mas eu tenho direção e sentido. A velocidade ela pode ser para cima, se estiver subindo, ela pode ser para baixo, ela pode ser para a direita, para a esquerda. Então, ela tem direção e sentido. Como eu falei para vocês que existem várias grandezas físicas, existem também várias unidades de medidas para uma mesma grandeza física. Por exemplo, comprimento. Para o comprimento, eu posso usar a unidade de metro, quilômetro, centímetro, milímetro, decímetro. Então, até meados de 1960, não existia nenhum tipo de padronização. Cada lugar usava a sua unidade de medida. E nem sempre isso era muito bom, principalmente para o comércio e para a troca de informações científicas. Imagina só
que trabalheira fazer comércio, você vende tudo em metro e um país vende tudo em milímetros. Ou até mesmo na época mais antiga ainda, onde eles usavam palmos e polegadas. Imagina fazer troca, fazer comércio com alguém que usa uma polegada. Você vai vender, sua mão é menorzinha, a mão do outro é maior. Aí um vai ter prejuízo, o outro vai ficar no lucro. Então, por conta de todas essas trocas de informações tecnológicas, a ciência apareceu aí, tem muita troca de informação entre os países, e também muito comércio, foi necessário criar um sistema padrão, onde em todos os lugares 1 metro equivale a 1 metro. Então, eu vou mostrar para vocês algumas dessas unidades do sistema internacional. Então, assim, resumindo, o Sistema Internacional de Unidades de Medida, que a gente chama de SI, ele é um conjunto de unidades de medidas padrão em todos os lugares do mundo. Então, cientistas de todos os lugares do mundo usam essas mesmas unidades de medida. E o SI, ele é composto por unidades tanto fundamentais quanto unidades derivadas. Então, aqui tem uma tabelinha com a grandeza física e a unidade de medida que representa ela. Comprimento é uma grandeza fundamental, representado pela unidade de metro. Tempo é uma grandeza fundamental, representado pela unidade segundo. Massa é a grandeza fundamental e quilograma é a sua unidade de medida. Agora, daqui para baixo, frequência, força, energia e potência são unidades derivadas, elas derivam de alguma outra unidade fundamental. Para a frequência, a unidade é o Hertz, para a força, a unidade é o Newton, para a energia, a unidade é o Joule e para a potência, a unidade é o Watt. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, nem sempre a gente usa as unidades padrões do SI. Muitas vezes a gente está acostumado a usar unidades derivadas. Por exemplo, quando uma distância é muito grande, eu não vou usar o metro, eu uso o quilômetro. Está errado? Não, não está errado. Só que, para termos científicos, eu preciso saber fazer a conversão de uma unidade para outra. Então, para isso, a gente tem uma tabela de conversão de unidades do SI. Então, aqui a gente tem que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, 1 decímetro equivale a 0,1 metro, 1 centímetro equivale a 0,01 metro, 1 milímetro equivale a 0,001 metro, 1 minuto equivale a 60 segundos, 1 hora equivale a 3.600 segundos e 1 dia equivale a 86.400 segundos. 1 litro ele equivale a 1 decímetro cúbico e equivale a 0,001 metro cúbico. 1 tonelada equivale a 1.000 quilogramas e 1 grama equivale a 0,001 quilograma. Basicamente, para fazer a conversão de unidade de medida, a gente usa a regra de 3. Mas eu vou mostrar aqui um exemplo de como fazer essa conversão para vocês. Então, para a gente finalizar aqui, eu vou resolver esse exemplo com vocês. A caixa d'água de um prédio tem a forma de um paralelepípedo. Suas 3 dimensões são comprimento 5 metros, largura 4 metros e altura 1,8 metros. Quantos litros de água essa caixa pode conter no máximo? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar o volume. Litros é volume no sistema internacional. Só que aqui todas as minhas unidades estão em metros. Então, eu vou achar o volume em metros cúbicos. Depois que eu achar esse volume em metros cúbicos, eu tenho que transformar ele para litros. Como que eu calculo o volume de um paralelepípedo? Eu faço comprimento vezes altura vezes largura. Comprimento 5 metros, largura 4 e altura 1,8. Faço a multiplicação. Multipliquei tudo, achei 36 metros cúbicos. Eu sei que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, agora eu vou fazer a regrinha de 3. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, 36 metros cúbicos equivalem a X litros.
vou fazer aquela multiplicação cruzada. Então, eu tenho aqui x vezes 1, x. 36 vezes 1000, 36.000 litros. Então, a caixa d'água ela pode conter, no máximo, 36.000 litros. Mas podem ficar tranquilos que a gente vai retomar esse assunto aí nas próximas aulas. E agora, depois dessa nossa pequena introduçãozinha física, falar um pouquinho de grandeza física, um pouquinho dos ramos da física, eu vou passar aqui para vocês, né? Eu já tinha falado no começo, alguns exercicinhos de fixação. Então, façam aí no caderno de vocês. Eu vou deixar aqui também o meu número de WhatsApp e e-mail para que vocês me mandem a resposta. Quero só ver quem vai conseguir me enviar a resposta primeiro e de preferência correto, hein? Bora lá! Então, gente, eu vou deixar essa tela aqui por 8 minutos, que é o tempo que vocês têm para resolver esses exercícios. Eu acho que dá tranquilinho. É só resolver tudo usando regra de 3, baseado na tabela que está aqui na tela. E no final, acabando esses 8 minutinhos, eu vou reproduzir para vocês a aula do Centro de Mídias, porque é uma aula que está muito bacana, é uma visita ao Museu Catavento. Eu acho que vale muito a pena vocês verem. E terminando a aula do Museu Catavento, né, com o pessoal do CMSP, a gente encerra a nossa aula e espero em breve que a gente possa se ver no ao vivo.
Fala, meus alunos queridos! Mais uma aula aí de física, a primeira externa de 2021. Fiquem atentos que a aula hoje, a física nossa de cada dia. Vamos observar vários experimentos, muita coisa legal aí. Fiquem atentos que aí a aula de hoje vai ser com o meu amigo Fábio. Onde está o meu amigo Fábio? Cadê o meu amigo Fábio? Aí, ó. Olha que bonitinho, rodando, olha que lindo. Fala, Giba! E aos nossos estudantes, o meu olá, né? Estamos aqui começando mais uma aula sobre a física nossa todo dia, né? Isso, e eu estou aqui mostrando um experimento aqui. Na verdade, eu não estou brincando não, hein? Esse aqui é um experimento seríssimo de mecânica. E para falar desse experimento e outros experimentos, vou chamar o meu amigo aqui, o Gabriel. Fala, Gabriel! Olha o Gabriel aí. E aí, Giba, tudo bem? Tá aí? E aí, Fábio, tudo bom? Tudo bom, pessoal? Legal, hein? Gabriel, fala pra gente onde a gente tá primeiro, né? Onde a gente tá e o que a gente vai fazer aqui hoje, hein? Bom, a gente está no Museu Catavento, né? Museu Catavento, que é um museu pertencente à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, né? E a função do nosso museu é divulgar a ciência e garantir o acesso ao nosso público, né? E qual é o nosso público? O nosso público é desde a criança até o idoso. Então a gente recebe todos os tipos de público aqui, seja ele especialista, leigo no assunto, para que ele possa aprender um pouco mais, experimentar um pouco mais sobre ciência, e aqui tem das mais diversas ciências, né? Muito legal, hein? Muito legal essa parte aí. O Gabriel vai estar acompanhando a gente aqui nesses experimentos, vamos falar um pouquinho da mecânica, das forças e assim por diante. Gabriel, a questão do nome, né? O catavento, né? Tem uma questão específica desse nome? Por que chama catavento, não? O catavento, o nosso símbolo, inclusive, do museu, ele tem 4 pontas, né? E aí remete às 4 divisões que a gente tem aqui e a forma como a gente apresenta o museu. São 4 grandes seções: universo, vida, engenho e sociedade, né? E aí todas as nossas ciências estão divididas dentro dessas grandes seções. Então, por isso o nome. Caso alguém queira um pouco mais de informação sobre isso, a gente tem todas essas informações no site do museu. Aí pode ir lá, dar uma olhadinha que está tudo bem explicadinho lá. Legal. Engenho, que é essa parte que está, o engenho, então, né? O engenho é uma das grandes seções do museu, e essa parte aqui é um dos pedaços do engenho, né? A gente também tem umas outras subseções que complementam, mas é basicamente nesse espaço aqui que a gente vai apresentar a física. Isso, muito bacana aí. E aí, começamos com o experimento aqui, com o Fábio rodando, né? Como é que é a explicação desse experimento aí? O Fábio está rodando, aí ele diminui ali e aumenta a rotação, né? Como é que seria um pouco essa questão desse movimento de rotação dessa cadeira? Bom, basicamente essa cadeira aqui não tem nada demais, é uma cadeira como aquelas de escritório, que a gente também às vezes tem em casa, né? A partir dela a gente pode demonstrar, ao girar, como o Fábio está girando aqui, a gente pode demonstrar a variação da velocidade de giro, ou da velocidade de rotação, né? E aí, essa variação de velocidade acontece por quê? Ele está, ora, abrindo bem os braços, esticando as pernas também, ora, retraindo, né, os braços e as pernas. Quando ele faz esse movimento, o que acontece é que ele concentra, ou então dispersa, né, a massa dele em torno do centro de massa dele, né? O centro de massa dele é ali próximo ao umbigo dele, né? Quando ele abre bem os braços e pernas, a massa está bem dispersa, né? A massa dele está toda bem dispersa, e aí isso dificulta um pouco a rotação, né? Diminui a velocidade de giro. Agora, quando ele concentra tudo isso, né, e aí fica tudo bem juntinho, pondo as mãos contra o peito e as pernas também sendo encolhidas, ele aumenta a velocidade de giro. Então, basicamente, isso que a gente pode apresentar nesse experimento. Legal, hein? Muito bacana, tá vendo? O Fábio já entrou aqui fazendo um experimento tem com o momento angular também, né? Um pouco a conservação do momento angular aí, que é muito legal essa experiência, né? Para começar aí, tem mais, hein? Espera aí que tem mais experimento aí. Mais um experimento agora que vocês vão ver, experimento show, sobre as leis de Newton, certo? O Gabriel vai mostrar pra gente aí. Gabriel, que experimento a gente vai ver agora? Bom, a gente vai ver o trenzinho de inércia, né? Que é justamente um trenzinho que demonstra uma das 3 leis de Newton, a lei da inércia, né? E antes de falar um pouquinho dele, acho que a gente pode ver o funcionamento. Isso. Que é Vamos melhor, né? pedir o nosso maquinista? Pá, deixa comigo. Mete o dedo aí. Bacana, hein? Bom, então o nosso trenzinho, né, quando acionado o botão pelo nosso maquinista aqui, ele vai começar o movimento e ele vai e volta,
né? No meio desse percurso, a gente percebe que ele lança uma bolinha para o alto e essa bolinha volta para o mesmo orifício de onde ele foi lançado. É interessante a gente pensar por que essa bolinha não cai fora, né? Se ele está em movimento, por que essa bolinha simplesmente não cai, né? E aí a gente pode fazer aqui um exercício de reflexão para pensar um pouco sobre isso. Por exemplo, se você está andando de trem, né, ou metrô, que seja, algum transporte, ou até dentro de um carro, e você tem uma bolinha na sua mão, você jogar ela para cima, ela vai cair para frente, para trás ou na sua mão de volta com esse carro em movimento? Ela cai de volta na sua mão, certo? Então é justamente isso que esse trenzinho, né, nos mostra. Quando um corpo está em movimento ou parado, né, ele tende a continuar em movimento ou parado, né? A bolinha, no caso do trenzinho, ou a bolinha, se a gente estivesse dentro de um carro andando e tal, quando ela é lançada para cima, ela acompanha o movimento do carro, né? A gente pode ver, então, que a bolinha cai, sai e volta para o mesmo lugar. Obviamente que quem está vendo aí de casa, e nós mesmos aqui também, observamos que ela faz uma curva, né? Porque ela está justamente acompanhando o movimento no eixo aqui, X do trenzinho, certo? Bacana, hein? E é isso, essa curva a gente poderia inclusive estudar ela com mais calma, uma parábola e tudo mais. Então a gente pode falar que primeiro que é a lei de inércia, uma da lei da inércia, e a questão do referencial, né? Porque se tivesse alguém dentro do trenzinho, veria a bola subir em linha reta, né? Mas para quem está fora, vê a curvatura da bola ali, né? Acompanhando o movimento do trem. Então, lembrando aqui, estamos estudando a primeira lei de Newton. Lembra que tem a primeira lei de Newton, a lei da inércia, a segunda lei de Newton, né? Força resultante igual a massa vezes aceleração, né? Não esqueço aí, a terceira lei, toda ação tem uma reação. Além disso, a gente pode estudar também energia cinética, né? Energia de movimento, energia cinética, lançamento, né, da bola em queda livre, assim por diante, né? Então, esse experimento é para trabalhar a lei de Newton, energia cinética e outras questões também de física. Aí, Gabriel, como é que é esse experimento aí? Então, Giba, esse experimento aqui, que na verdade é um conjunto de 3 experimentos, né? Eles falam um pouco sobre o efeito centrífuga, né? Já escutou com certeza, né? Forças centrífugas, força centrípeta, né? A força centrípeta, de fato, ela existe, né? Ela está relacionada, por exemplo, a uma atração entre 2 corpos, como uma força gravitacional, que é dessa natureza, né? Agora, a força centrífuga é muito mais ligado a um erro de referencial, como a gente estava falando no trenzinho agora há pouco, né? Então, por exemplo, imagina alguém andando de ônibus. Esse ônibus faz uma curva. Essa pessoa tende a cair como se ela fosse sair pela tangente, que a gente fala, né? Não teve uma força que empurrou ela. Na verdade, foi a curva do ônibus e a inércia dela tendeu a manter ela em movimento, né? E aí, às vezes, a gente vê as pessoas falando força centrífuga. Então, esse experimento é justamente para mostrar isso, né? Então, a gente pode começar com esse aqui, primeiro, das bolinhas, né? A gente vai apertar o botão aqui e aí o nosso círculo aqui vai tender a girar, né? Essas bolinhas que estavam paradas, elas tendem a ficar paradas, né? Conforme elas vão girando, né, esse círculo meio que joga elas pela tangente, é como se elas fossem ser expulsas daí. Só que, como elas estão presas por esses aros, o que acontece é que elas acabam ficando seguradas nas, vamos dizer assim, extremidades, né? Sim. Então, vamos ver aqui novamente. Né? Se fosse possível acelerar ainda mais, ela subiria, mas a gente tem um limite aqui do equipamento, né, no caso. Então, essa é a questão. Claramente, não tem nada que está empurrando ela para fora, né? É só o movimento de giro desse nosso aro aqui que faz com que elas sejam impulsionadas para as laterais, como se elas estivessem sendo expulsas, né? Bacana. A gente tem esse outro experimento aqui, que a gente tem um líquido dentro desses 2 cilindros, né? E aí quando a gente gira os 2 cilindros, eles estão girando no mesmo sistema, a gente vê que a bolinha branca, ela tende a ir mais para o centro, né? E a bolinha amarela tende a ir mais para a área externa, né? A gente consegue perceber que isso acontece e a água está ocupando todo o resto do espaço, e a gente tem uma diferença entre as bolinhas, né? A bolinha amarela, ela é mais densa. Como ela é mais densa que a água, ela é empurrada mais para fora, né? E a bolinha branca é menos densa que a água. Então, como ela é menos densa que a água, ela é empurrada mais para o centro, tá? Aí a gente também repara aqui que não tem uma força agindo sobre as bolinhas. Isso tudo acontece por um efeito referente à velocidade de giro ali, do movimento de giro do sistema como um todo, né? Então, isso aqui a gente usa para desmistificar um pouco essa questão do efeito centrífuga, que às vezes é taxado como uma força e na realidade não existe uma força centrífuga, né? E aí, por último aqui, o movimento desse líquido, né?
que eu vou vir um pouquinho mais para cá, com licença, Fábio. E aí eu vou apertar o botão e a gente tem essa estrutura girando, e aí a gente vê que o líquido ele deixa de ocupar o meio, né? O que aconteceu foi que o ar que está aí preencheu o meio do vasilhame e o líquido foi empurrado pela parede também. Um efeito muito parecido com o da bolinha, só que com o líquido, né? A gente vê, quando a velocidade é um pouco menor, como agora, a gente consegue observar uma curvatura, perto de algo como uma parábola, né? Ao passo que quanto mais rápido essa água tende a ocupar só realmente as laterais, formando quase uma reta, né? Em cada uma dessas paredes de água, né? Pessoal, muito bacana esse experimento, né? Que o Gabriel acabou de explicar, né? A parte conceitual que é muito importante, né? Que é a força, né? Que existe a força centrípeta, né? E o que a gente está vendo aqui é o efeito, né? Centrífugo, né? Nesse sistema aí, que tem a ver com aquela questão de um erro de referencial. Muito bacana essa parte aí, pra gente finalizar esse experimento show! Continuando aí nossos experimentos aqui no catavento, vamos falar agora, né, questão de força, a questão também das polias. Estou aqui com o Fabião. Fala, Fabião. Gibi, agora a gente vai mostrar aí, né, como é que as polias facilitam a vida do dia a dia, né? Elas têm uma relação aí, tanto para inverter o sentido da força, como também para dividir as forças. A gente vai ver o emprego das polias fixas e das móveis aqui, né, nesse experimento aqui montado aqui no catavento. Essa primeira parte aí, você tem uma massa de 20 kg, né, Fábio? Eu tenho uma massa lá de 20 kg, lá nós temos uma polia fixa, e aí ela fixa ali, ela só inverte o sentido da força, né? Então eu preciso que aquilo suba, então eu vou precisar puxar para baixo aqui, né? A vantagem, né, é que eu posso usar o peso do meu próprio corpo, mas é muito difícil, né? É praticamente 20 kg, está puxando, é o mesmo... Precisei empregar aqui, né, a mesma força necessária ali, né? Como só transferiu força para você. Isso, né? Como a gente tem 20 quilos, 20 vezes 10, 200 newton, né? Então, para levantar isso, precisa de 200 newton aqui. De força. Mas muito difícil. Consegui, Como inverte o sentido, já ajudou bastante, né? Vamos ver esse aqui. Esse aqui também tem uma polia fixa. Mas aqui já tem uma polia móvel, né? Quer tentar ver isso aqui, Fábio? Ver se você vai ter mais facilidade? Ó, de novo, a polia fixa lá já facilita porque ela inverte o sentido, né? Eu posso puxar para baixo, né? Sim. É os mesmos 20 quilos, né? Então, puxando, um pouco mais fácil, ó. Facilitou um pouco mais, né? Só que, né? Hoje o segredo parece estar nessa polia móvel aí, né? Nesta polia móvel, né? Sim. Quer dizer que essa polia móvel, tipo, já quer dividir a força, né? Isso, né? Porque aqui temos ela presa ali na polia fixa lá em cima e o outro lado está ali na parte ali do suporte, né? Então ela dividiu a força aqui em dois e eu estou precisando apenas puxar metade do peso, né? Então metade do peso, por isso que está um pouco mais fácil, Sim. né? 200 newton. A gente vai fazer aqui o diagrama de forças, né? Então 100 newton para cada lado. 100 newtons para cada lado. Está puxando 100 newton. Então agora estou puxando 100 newton. E ainda temos aquela lá invertendo o sentido da força, né? Já me ajuda um pouquinho que é um pouco mais fácil, né? Legal. Então essa um pouquinho mais fácil do que essa aqui. E mais força. Bem mais difícil. Vamos ver, e essa aqui? Vamos ver. Essa aqui tem uma polia fixa, ajuda também, né? Inverter o sentido. Tem uma polia móvel e mais uma, são duas polias móveis, Duas né? móveis. Então, teoricamente, você vai ter menos, né? Menos esforço. A força agora vai dividir por duas vezes, né? Duas vezes. Quer tentar aqui? Vamos ver? Vamos Será que eu com a mão só consigo? Vamos ver aqui. Ali você tem com duas, né? Olha que bacana. Uma mão só, eu já consigo levantar esse peso de 200 newtons. Olha aí, ó. Vê? Mas a Então, força que quando eu tô você está puxando aqui? utilizando aí é bem menor, né? Bem Como menor. você tinha 200 newtons, aí dividiu ali 100 newtons, agora você está apenas puxando 50 newtons, 50 né? newtons. Então, 50 newtons com a mão, tranquilamente, você puxa aí. Isso aqui, eu posso falar, uma máquina simples, né? Isso, você está empregando aqui a força necessária para levantar 5 quilos, né? Muito legal, né? Desprezando o atrito aí, deixando aproximadamente aqui. É a força que você está empregando aqui, né? Então, realmente, né, toda a teoria das polias móveis, polias fixas, né? Estão vendo na prática que ela facilita, né? A questão do trabalho mecânico, né?
É um trabalho mecânico, né? Isso, né? Tem energia também potencial, né? Tem energia potencial gravitacional, muito bacana. A gente pode trabalhar com várias teorias, né? Aqui, lei de Newton, né? Aqueles cálculos de tração, de força, né? Trabalha muito com isso, né? Cai muito em prova isso aqui, né? Muito, e aí é muito importante verificar, né? Quando uma é mais útil do que a outra, né? Por exemplo, né? O emprego da roldana móvel diminui muito o emprego da força, né? Então a móvel, olha, diminui muito o emprego da força. No entanto, isso não vem de graça, né? Eu preciso fazer um maior deslocamento, né? Então, a quantidade de corda que eu precisei puxar é maior, porém estou fazendo menos força, né? Aqui novamente, olha, a força que eu estou empregando é menor, mas não veio de graça, né? Estou precisando puxar uma quantidade de força, de corda, muito maior, né? Então, ou você desloca mais, ou você faz mais força, né? Então, dependendo da situação, pode-se ver qual é o emprego mais útil dessas roldanas, né? Sim. Tem a ver com o trabalho da força também, né? Que é a relação da força e o deslocamento que se aplica aí nessa relação, né? Muito bacana aí. Certo, os alunos? Tá vendo? Mais uma experiência aí na prática, né? Como a gente estuda aí as forças, a interação, parte da lei de Newton, a gente viu lei de Newton um pouquinho. E tem mais, hein? Fiquem atentos aí. Agora estamos numa sala escura. Vamos estudar agora a ótica, né? Isso, é por isso que estamos num ambiente escuro aqui, né? Isso. Nós vamos estudar, aliás, a luz ou a escuridão? Então vamos ver se a gente está na escuridão ou estamos na luz. Verdade, hein? O que a gente vai ver hoje? Vamos ver Aliás, a questão. escuro então é a falta de luz, né? Falta de luz. E luz é uma onda Eletromagnética. eletromagnética, né? Para ver, né, para enxergar, nós dependemos de fontes de luz, né? Fonte de luz. As estrelas, né, são exemplos de fontes de luz primárias, né? Como essas lâmpadas que estão iluminando a gente aqui, né? Sim. São exemplos de fontes de luz primária, né? E uma fonte secundária seria a gente, né, Giba? Porque nós emitimos luz, mas é luz refletida, né? Nós não estamos produzindo essa luz, né? Sei que o Giba é um cara brilhante, mas ele não produz luz. O Giba não dá luz, Só reflete. só reflete a luz. Reflete na luz do sol, né? Isso. Então você é uma fonte secundária, né? Fonte secundária de luz. Isso. E essas lâmpadas que estão aqui próximas a nós são as fontes primárias nesse caso. Elas produzem a própria luz, né? Isso. Mas são todos objetos emissores de luz, né? Como a gente falou de Newton, né? Newton já tinha feito uma experiência sobre a decomposição da luz branca, né? Quer dizer, que ele mostrou lá que a luz branca é formada, né, por várias cores, né, frequências, né? Com as famosas 7 frequências da questão do arco-íris, né? Decomposição da luz branca. E aí estamos aqui para tentar mostrar isso, né, Fábio? Isso. Vamos mostrar uma fonte de luz branca, né? Mostrar a luz branca. E aí ela vai atravessar um prisma e a gente vai observar o efeito, né, dessa passagem da luz branca pelo prisma, né? A gente vai observar aqui, mas para a gente observar, não vai poder ter todas essas fontes de luz aqui, né? Todas... A gente vai reproduzir um pouco o que o Newton fez, né? Isso, né? Então vai precisar apagar essas luzes aí, né, Giba? Isso. Então, por enquanto, meus alunos, você não vai ver a gente, tá? Só Porque nossa o Giba voz. não emite luz, né? Só Não nossa tem luz voz. própria, né? Eles vão gostar que não vê a imagem, né? Só vai ver a nossa voz, Muito né? melhor. É. Muito melhor. E para isso, para a gente mostrar para vocês a decomposição da luz branca e as cores aí, né? A decomposição da luz branca nas 7 cores do arco-íris, né? Que vocês viram isso aí na aula também um pouquinho, certinho? Então vamos pedir pro pessoal desligar a luz e vai ficar só a nossa voz de fundo, né? Isso. Ô, Giba, será que funciona aqui igual eles fazem, assim, nesses lugares? Bate a palma e Vamos ver apaga se a dá luz? certo. Vamos ver. Funcionou? Funcionou. Né? Batemos palma, desligou a luz e agora estamos no escuro. Isso. Bom, o pessoal consegue nos ouvir, mas não consegue nos ver. Porque nós não estamos emitindo luz, né? E nem refletindo luz. Bacana. E o que a gente vai mostrar agora para eles é a famosa experiência da decomposição da luz branca, né? Isso, ou dispersão da luz branca, né? Isso. Já estão vendo aqui, né? Então tem essa experiência aqui. Onde está a fonte de luz, Fábio? Onde está essa fonte de luz? Bom, a fonte de luz, ela está... Bom, eu vou entrar na fazer uma sombra nela, mostrar a direção de onde ela está vindo, né? Sim. Ali está a fonte de luz e ela está atravessando o prisma, né? Tem um desenho um pouquinho ao lado aí desse plano branco, né? Sim. E dá para enxergar aí o que a gente está observando, né? A luz branca atravessou o prisma e ela sofreu essa dispersão aí, né? A gente viu aí a formação dessas outras cores, né? Talvez um detalhe da imagem, não sei se dá para ver todas as cores aí, né? Então tem a questão do detalhe da imagem, mas
que dá mais aqui nítido, né? O vermelho dá pra ver bastante nítido, né? Isso. O vermelho, o laranja, um pouquinho ali o verde, o amarelo, né? No caso, agora tem ali o anil e o azul, que depende da questão do ambiente, não dá pra a gente ter essa percepção mais nítida, né? Isso, e perceber ali até Essas o violeta, frequências, né? Então nós temos a luz branca sendo decomposta em vermelho, laranja, verde, azul, anil e o violeta, né? Isso. São essas as cores que formam a luz branca, né? Muito bacana aí nessa parte, como a gente mostrou, né? Um experimento bem, né, simples para demonstrar essa questão da composição da luz. E aí a gente fala um pouquinho, né? Falamos um pouco de força e como que a luz é decomposta nessas 7 frequências aí. Certinho? Acho que deu para os alunos compreender bem, né? Deu para perceber. Deu pra perceber aí pouquinho esse experimento, né? Como que a luz se comporta. Mais uma coisa que faz parte da física do nosso dia a dia. Né? Bacana, né? Porque o arco-íris é um fenômeno do dia a dia, né? E ocorre isso, né? Aí acontece que a luz do sol, né, a luz branca, né, incide aí sobre as gotículas de água em suspensão aí na atmosfera, né? E aí também ocorre também essa dispersão, né? De arco-íris. Isso, ocorre a dispersão aí das cores e é observada aí, né, através do fenômeno da refração, é observada aí a dispersão da luz no interior das gotículas aí, formando um lindo arco-íris no céu, né? O que tem no fundo do arco-íris mesmo, Giba? Tem um tesouro, né? É. Você chegou a pegar esse tesouro? Não sei, vê aí se tem algum tesouro na parte aí, no fim desse arco-íris aí. E você? Bom, acho que vamos mandar acender a luz então. Vamos. Batendo palma? Vamos? Vamos lá? Batendo um pau? Ó, aparecemos, hein? Olha aí, tá a galera que Batendo tá... palma. É, Apagou, palma, acendeu. acendeu. O pessoal tá bem. ligado. Agora a gente voltou a refletir luz e isso permite então que a câmera detecte aí, né? Que é o seu olho nesse momento aí, né? A nossa imagem. E olho, nosso próximo tema? E o olho é o nosso próximo tema, né? Agora nós vamos falar sobre alguns defeitos da visão, chamados defeitos da visão e o funcionamento da visão, né? De como é que funciona o olho humano, né? Muito Então, interessante, para quem usa óculos também, né? Como que até acontece a questão da miopia, né? A hipermetropia. essas lentes corretoras, né? Bom, Sim. a gente vai precisar de um olho emprestado, viu? Vamos pegar um? Vamos. Vamos. Mas nem o meu nem o seu, né? Não. Tem um olho aqui no um catavento olho para especial. emprestar pra gente. Isso, um olho especial. Então vamos lá, pro próximo experimento, então. Vamos lá. Falamos de olho humano. Agora vamos ver como que funciona um pouco a questão da formação da imagem, né? No olho humano. E especialmente aqui, a gente vai visualizar o comportamento, por exemplo, de um olho normal, né? Do olho míope, um olho hipermétrope e como que existe a correção, né? Lembra, a gente usa óculos, né? O primeiro do óculos de miopia. Como é que é a correção da minha miopia, né? Quem tem hipermetropia, como é que acontece a correção? Então a gente vai ver isso agora, né, Fábio? É isso, né, Gibi? E isso aqui é uma montagem experimental para exemplificar o olho humano, né? E vai mostrar os tipos de lente que usa, né, para corrigir, onde você usa a lente convergente, onde você usa a lente divergente, né? Sim. Então é uma montagem muito legal, né, Gibi? Vai precisar ver também no escuro, né? Ô, Gibi, antes de ir, eu queria te fazer uma pergunta, né? Você sabe por que o míope, quando foi no zoológico, não consegue enxergar os animais? O míope foi um zoológico e não consegue ver animal? Isso, Não, por quê? porque ele usa uma lente divergente. Bom, com essa acho que dá pra gente apagar a luz. Divergente. Ah, é de E ver? a gente chamar o Gabriel pra ajudar a gente. Nossa, que bacana. Você tá cheio de gracinha. Eu sei. Então, Ah, vamos ver o olho aqui engraçado, bacana. e ver os defeitos da visão e as lentes que usam, né? As lentes divergente e convergente para corrigir cada um dos problemas. Então, vamos chamar aqui o Gabriel, né, que está acompanhando a gente nos experimentos. Tudo bem, Gabriel? Chama ele aqui, que está acompanhando a gente aí, tudo bem? Tudo bem, novamente? Beleza? Como é que tá aí? Beleza? Como é que tá? Tranquilo. Mais uma vez aí o Gabriel com a gente. Isso. Gabriel, como é que é o aparato aí? Bom, a gente tem nessa bancada 2 experimentos sobre o olho humano, né? E basicamente o que eles tentam mostrar pra gente, o porquê que existe miopia e hipermetropia, né? Então, isso está ligado ao fato de você ter uma diferenciação no tamanho do globo ocular, né? Quando a gente enxerga alguma coisa, né, o nosso olho, na verdade o que ele está fazendo é recebendo a luz que está sendo refletida por um objeto, por um animal, por uma pessoa, né? E aí essa informação chega ao nosso olho, o nosso olho recebe essa imagem, vai ser formada ao contrário na nossa retina, e aí quando o cérebro faz a leitura dessa imagem, ele desinverte e a gente enxerga o mundo tal qual o vemos agora. Algumas pessoas podem ter um problema de visão chamado miopia, que geralmente é quem não enxerga de longe, né? E aí ela precisa usar o óculos divergente, como vocês comentaram aqui agora há pouco, né? E aí a miopia, o que é?
o olho é um pouco mais alongado, é um pouco maior do que um olho normal, vamos aqui dizer assim, né? Normal entre aspas, né? E aí, quando a gente pensa num outro caso, que é a hipermetropia, geralmente também conhecida como o problema da pessoa que tem o braço curto, né? Porque estica o jornal para conseguir fazer a leitura, né? Acomete muito as pessoas, geralmente de meia idade, né? O olho, ele dá uma achatada. Geralmente é bem comum uma pessoa que teve uma visão perfeita ao longo da vida, o olho dá uma retraída na musculatura dele ao longo dos anos, e aí a pessoa acaba esticando o jornal para conseguir enxergar, ou então faz uso do óculos de leitura, né? Que aí é uma lente convergente diferente do míope, né? E aí esse experimento consegue explicar isso pra gente de maneira visual bastante interessante. Então acho que a gente pode dar uma olhada, só que a gente vai ter que apagar a luz de novo para poder garantir a visualização. Sim, então a gente vai ficar, né, sem refletir a luz, só nossa voz aqui de fundo. Então a gente tem aqui, ó, nesse experimento, um olho chamado de normal, né, que seria uma pessoa que enxerga perfeitamente. Aqui os raios de luz entrando pelo cristalino, né, e eles vão se cruzar e se encontrar na retina, formando a imagem, né. Essa imagem ela vai ser formada na região ali da retina de forma ao contrária, e aí lembrando que o cérebro que torna ela direita para a gente enxergar o mundo como a gente enxerga normalmente, né? Bom, uma pessoa com miopia, ela tem um olho um pouco mais alongado, né? Não é um olho que é tão redondinho, então o olho é um pouco mais comprido. Reparem bem que por conta disso, a imagem não se forma na retina, ela se forma um pouco antes. E aí por conta disso, a pessoa acaba que não consegue enxergar direito de longe, né? Então por conta disso, a gente precisa de uma lente, aí a lente divergente, né, o tipo dela, que quando a gente adiciona ela, a imagem é deslocada para o fundo, né, para a região da retina, e aí a pessoa passa a enxergar de maneira normal, vamos dizer assim, né? Aí a lente varia, obviamente, de caso para caso, em termos de graus, né, como geralmente os oftalmologistas receitam os óculos, né? E aí, por último, mas não menos importante, a gente tem a hipermetropia, que é uma doença que acomete as pessoas por conta de um globo ocular que é mais achatadinho, ele não é nem alongado igual da miopia, nem normal igual de uma pessoa que enxerga normalmente. Então é um globo ocular mais achatado, a imagem se forma atrás da retina. Então o que acontece é que a pessoa precisa de um óculos convergente, né? E aí essa lente desse óculos vai fazer a correção e deslocar a imagem para a região da retina, corrigindo o problema de visão, né? A gente também pode comentar aqui que a hipermetropia tem características bastante parecidas com a presbiopia, né? As duas apresentam basicamente as mesmas questões, os mesmos impeditivos de enxergar de perto, e aí por conta disso as pessoas deslocam o material de leitura para mais longe, precisam principalmente de óculos para leitura, né? A hipermetropia pode acontecer a qualquer momento da sua vida, uma criança pode ter isso, por exemplo, e já a presbiopia é mais comum dela acometer as pessoas ao longo da vida com o envelhecimento. Mais uma aula finalizada, uma aula externa aqui no Catavento. Agradecer a equipe, né? Agradecer os funcionários, o pessoal da técnica, o pessoal da manutenção, né? E agradecer aqui nosso amigo aqui, colaborador, o Gabriel. Obrigado, Gabriel. Obrigado, viu, pela sua companhia da gente aí hoje. Ô, Giba, eu que agradeço. Obrigado, Fábio, também. Foi ótimo. Espero que o pessoal de casa tenha gostado. Pedir pro pessoal aí que se interessou, seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, né? Dá uma olhada no nosso site, se interessar. Vem visitar a gente aqui no museu, porque esse museu está aberto para o nosso público, né? Ele é feito para o público, então é isso. Obrigadão, gente. Olha, legal, bacana. Muito obrigado pro Gabriel, pro pessoal aqui, né? O Fabião também na área, para finalizar. Eu que agradeço, Giba, agradeço o Gabriel, né, o pessoal do Catavento. Foi muito bom gravarmos mais essa aula junto, né? Gostaria de ficar mais um pouco aqui com vocês, mas olha, Giba, nosso transporte já chegou. A gente precisa ir. Então tchau, tchau, pessoal. Até a próxima, hein? Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Vamos, Giba, por aqui. Falou. Eita, pô. É onde?